Fala galerinha, aqui é o Teacher Lucas, mais uma resolução aqui do XP Resolve para vocês, prova de inglês 2022, segunda aplicação. Let's go? Vamos lá, meus amores, temos o seguinte aqui no nosso enunciado. Nesse trecho do romance Parable of the Sower, os nomes Bankole e Olamina representam o ou a, beleza? Então, a gente tem que interligar esses dois nomes e entender o que é que eles estão representando nesse trecho. É sobre isso, tá bom? Então, esse é o nosso enunciado, é um enunciado até direto, ele pede para que a gente faça essa associação. Vamos dar uma olhadinha no texto, ok? Vamos analisar onde esses nomes vão aparecer. Nosso texto ele não tem título, mas nós sabemos que ele se trata de um romance, então não é necessário colocar o título nele. Ele diz o seguinte, we walked on, então a gente segue em frente, nós seguimos em frente, na verdade. The stranger walking with us, então o estranho andando conosco. Taylor Franklin Bankole, então já temos aqui a primeira vez que esse nome vai aparecer. Our last names an instant bond between us. Então, os nossos sobrenomes formam um vínculo entre nós, ok? A bond, um vínculo entre nós. We are both descendants from a man who assumed African surnames back during in the 60s. Então, nós dois descendemos de homens que assumiram os seus sobrenomes durante a década de 60, né? Na verdade, os seus sobrenomes o quê? Africanos. His father and my grandfather had their names legally changed. Então, o meu pai e o meu avô, eles tiveram os nomes legalmente modificados. And both have chosen Yoruba to replace the names. E os dois tiveram o sobrenome, né? Eles escolheram Yoruba como nome, né? Replacement, de modificação, nome que foi modificado. Então, eles optaram por esse. Most people chose Swahili in the 60s. Então, muitas pessoas escolheram esse sobrenome aqui, ó, Swahili, na década de 60. Bankole told me. Então, Bankole me falou. Olha só novamente a presença desse nomezinho aqui. He wanted to be called Bankole. Ele gostaria de ser chamado de Bankole. Então, olha só, mais uma vez, esse nome sendo repetido. My father had to do something different. Então, meu pai tinha que fazer algo diferente. Ele queria fazer algo diferente. All his life he had to be different. Então, toda a sua vida, ele era diferente. I don't know my grandfather's reasons. Então, eu não sei os motivos do meu avô. His last name was Brum before it changed. Então, o sobrenome dele era Brum antes dele ter mudado. And that was no loss. Isso não tinha perda nenhuma. But why he chose Olamina? Então, olha a presença do segundo aqui, ó, que a gente tem que relacionar. Então, por que ele escolheu o Olamina? Even my father didn't know. Então, até meu pai não sabia. He made the change before my father was born. Então, ele fez a mudança antes de meu pai nascer. So, my father was always Olamina. Então, meu pai sempre foi Olamina. And so, we were. E nós também fomos. Ok? Então, perceba que ele utiliza esses sobrenomes diversas vezes aqui no texto. E a proposta agora é que a gente analise o contexto e por que esses dois sobrenomes foram tanto utilizados e o que é que eles representam. Na letra A, galerinha, ele fala sobre a priorização do uso do inglês. Quando a gente fala em priorização, tá errado, ok? Porque a gente está falando do quê? Do abandono do uso do inglês. Eles não queriam utilizar sobrenomes em língua inglesa, e sim sobrenomes da cultura africana. Então, letra A não pode ser. Letra B, ele fala do resgate da identidade africana. Gente, essa é a alternativa correta. Então, quando a gente fala o seguinte, ó, deixa eu procurar aqui no texto, aqui. We are both descendants from a man who assumed African surnames back in the 60s. Então, a gente entende o quê? Que eles gostariam, né, que eles descendiam de homens com sobrenomes africanos e eles gostariam de manter esse sobrenome. Então, a gente fala o quê? Desse resgate da identidade africana. Quando a gente fala da identidade, nesse contexto do texto, a gente fala do sobrenome. Então, o nosso sobrenome não deixa de ser a nossa identidade, não é verdade? Por exemplo, o meu sobrenome é Maia. Então, Maia é a minha identidade, porque faz parte da minha família. Então, letra B seria a opção correta.
Letra C, ele fala da existência de conflitos de gerações. Então, olha só, quando ele fala em conflito, a gente pode entender como um distrator, porque ele diz o seguinte: I don't know my grandfather's reasons, eu não sei as razões do meu avô. Ele diz que o pai também não sabia, então a gente até poderia entender isso como um conflito. Mas não é sobre isso que esses sobrenomes estão no contexto, ok? Eles não estão representando isso, então por isso não pode ser a letra C. Letra D, ele fala de afastamento da convivência familiar. Então não é afastamento, é buscar se aproximar dos seus descendentes africanos, ok? Então, quando ele fala em afastamento, está errado. E a letra E, desconhecimento das origens genealógicas. Eles conhecem sim a sua origem africana, ok? Então, por isso que a letra B seria a correta. Na letra E, a gente tem um outro distratorzinho aqui, ó, quando ele diz, novamente, I don't know my grandfather's reasons. Então, quando ele fala I don't know, eu não sei. E aí você pode interpretar esse eu não sei com esse desconhecimento. Mas cuidado, porque é somente um distrator. Beleza, galerinha? Essa foi mais uma resolução do XP Resolve. Se você gostou, dá aquele like. Se não gostou, dá o like de qualquer forma. Vamos engajar. A gente se vê na próxima, beleza? Não esquece de comentar e se inscrever no canal.